Olá, tudo bem? Meu nome é Alexandre Barros, eu sou um cientista político, sou formado pela PUC do Rio e tenho um doutorado pela Universidade de Chicago em ciência política e tenho uma longa experiência de ensino e de consultoria. Essa é uma série que estamos fazendo para você, para dizer a você o seguinte: você pode fazer a sua tese, dissertação ou trabalho de conclusão de curso sem sofrer. Você não precisa sofrer para isso. É uma coisa simples, mas que as pessoas tendem a complicar muito. E os professores tendem a dizer que você tem que sofrer para fazer. Nós somos da escola contrária. Isso é uma coisa que você faz com facilidade, desde que você siga meia dúzia de regras muito simples. Elas são tão simples que elas até parecem bobas, mas na realidade elas funcionam. Essas que vocês vão aprender aqui nessa série foram testadas. A primeira coisa é o seguinte: você vai ter um orientador de tese. Ele pode ser uma pessoa agradável ou desagradável e ele pode ser nomeado para você ou designado para você, ou ele pode pura e simplesmente ser da sua escolha. Se ele for designado, aceite o que venha e não tente mudar. Esse negócio é complicado, essas pessoas são vaidosas. E ser orientador de um trabalho conta ponto na promoção dele, eventualmente no aumento do salário dele. Então ele não quer perder orientandos. Então, se ele for designado, o que você tem que fazer é tentar conviver com ele da melhor maneira possível e da maneira menos desgastante e menos sofrida possível. Se você puder escolher, primeiro se informe, olhe em volta, pergunte às pessoas e descubra o seguinte: quem são os grandes criadores de caso? Fuja deles. Quem são aquelas pessoas que são boa gente, boa praça, que não vão criar problema? Esses são os que você deve preferir para ser seu orientador. A segunda coisa, e que nós vamos ver no segundo vídeo dessa série, é você começa a fazer a sua tese ou a sua dissertação no primeiro dia do seu mestrado ou do seu doutorado. Você vai dizer assim: mas como? Eu não sei nada. Pois é, nós vamos dar um segredinho para vocês, para você conseguir fazer isso de uma maneira extremamente econômica. A outra coisa é a seguinte: você vai ter que seguir o que o seu orientador, seja ele designado, seja ele um boa praça, vai dizer a você. Você não precisa contar para ele como é que você está fazendo a sua pesquisa, mas você precisa mostrar para ele o seu resultado. Então você não conte o que está fazendo por esse método, porque se você contar, muito provavelmente ele vai dizer: não, isso não. Você tem que fazer esse negócio com mais sofrimento. Isso é uma parte da ética judaico-cristã. O que acontece? Você, ou nós, as pessoas na ética judaico-cristã, precisam sofrer para fazer as coisas. Faz parte do script sofrer para fazer as coisas. E nós, como eu já disse, somos do partido contrário. Primeira coisa: a sua relação com o seu orientador é uma relação em que ele tem 100 de poder e você tem 0. Mudar de orientador é uma coisa muito complicada, como eu já falei. Então, fuja disso. A segunda coisa é o tal do capítulo teórico da tese. Todo mundo insiste em que você faça o capítulo teórico no princípio, é o primeiro capítulo. O problema é o seguinte: como é que você vai fazer teoria sobre uma coisa que você não conhece? Então, um segredinho é o seguinte: em geral, os professores, quando fazem os trabalhos deles, escrevem o capítulo teórico por último. Só que eles dizem a você que você deve escrever o capítulo teórico no início, o que é uma grande chateação, porque você vai ter que pagar um preço enorme de aprender uma série de coisas e ficar tateando no escuro. Então, um conselho é o seguinte: depois que você conversar com o seu orientador uma ou várias vezes, ouvir os conselhos dele, saber muito bem o que ele quer, você então vai começar a trabalhar pelo nosso método. E aí você não vai ficar mostrando ao seu orientador coisas toda hora.
Porque o que acontece? Você chega para ele, entrega um capítulo. Ele lê aquele capítulo e existe uma alta probabilidade que ele vai fazer uma série de correções. Aí você volta, sofre, diz assim, ai meu Deus, quanta coisa que eu tenho que fazer, e reescreve aquilo tudo. Aí você volta para ele com aquilo tudo reescrito, só que ele já esqueceu o que ele corrigiu. Então, uma porção de coisas que ele corrigiu, ele provavelmente vai descorrigir, ele vai voltar atrás. E você vai sair de uma segunda, ou de uma terceira, ou de uma quarta reunião frustrada, dizendo o seguinte, eu tenho que fazer o capítulo teórico todo de novo. Então, faça o seguinte, depois que você conversar com ele, você faz a pesquisa pelo nosso método, começa a escrever e já chega para ele com 3 ou 4 capítulos escritos, para ele não ter muito fôlego para corrigir e depois, quando você voltar, descorrigir tudo. Quando ele vir trabalho substantivo de pesquisa, a probabilidade de que ele goste é muito maior. No capítulo teórico, é muito mais fácil não gostar, porque você só está, afinal de contas, repetindo ideias de outras pessoas. A outra coisa é o seguinte, a sua tese ou a sua dissertação não vai ser o trabalho da sua vida. Ele vai ser um trabalho da sua vida e, para te dizer a verdade, não fique frustrado. Daqui a 1 ano, no caso de uma tese de mestrado, ninguém se lembra da sua tese. E numa tese de doutorado, em geral, 3 anos depois, ninguém se lembra mais. O que as pessoas querem saber é se você é boa gente para trabalhar, se você não cria caso, etc. Então, não tente caprichar demais na dissertação. Não estou dizendo para fazer uma dissertação, uma tese ruim, não. Faz uma dissertação boa. Mas não tenta caprichar demais, não tenta fazer aquilo uma obra perfeita, porque ela não precisa ser uma obra perfeita. Ela precisa ser uma obra que seja aprovada e que, se ela for aprovada com louvor, coisa que algumas universidades fazem, eles têm um sistema de aprovar com louvor, ótimo. Mas você não tem que se matar para isso. A outra coisa é a seguinte, tente fazer a sua tese, como eu disse, a partir do primeiro dia de aula, ou até, eventualmente, se você vir esse vídeo antes de entrar para o seu curso de pós-graduação, ou para chegar no estágio dos seus estudos em que você precise já apresentar o projeto de conclusão de curso, você pode simplesmente começar a fazer antes até de estudar. Para isso você vai precisar seguir as regrinhas que nós vamos discutir depois. Por quê? Porque esse é o único caso em que comprar a prazo é mais barato do que comprar à vista. Se você fizer a sua dissertação a prazo, eu prometo a você que você vai trabalhar muito menos, você vai sofrer muito menos e você vai ficar muito mais feliz. Eu estou encerrando esse vídeo aqui. Se você precisar se comunicar comigo ou tiver interesse, você pode escrever para mim no seguinte e-mail, alexbarros5@gmail.com. Repetindo, alexbarros5, tudo junto, 5, o número 5, @gmail.com. E eu terei prazer em ajudar você. E nós teremos uma sequência de vídeos com as várias etapas da tese para você ficar bem seguro, fazer a sua tese novamente, como eu disse, com sucesso e sem sofrer. Muito obrigado, até a próxima.